posição do líder é fundamental. Então ele está posicionado, ele está exercendo autoridade, ele está chamando para si, né, a sua responsabilidade sem tirar do que está acontecendo no campo de batalha. Então é interessante que Moisés sobe ao lugar alto, que é o lugar da visão. Né, tá ali, está vendo. Ele não está dentro do campo de batalha ao ponto de ter sua visão limitada. Ele está no alto do monte a ponto de perceber tudo. Então ele não está nem tão perto para ser absorvido pelo momento, nem tão longe para ignorar o que está acontecendo. É uma distância que o líder tem que ter muitas vezes, né? Que ele consegue ver o todo sem perder o sentimento do que está acontecendo. E o líder que consegue, pastor Josué, fazer essa distância, eu não estou tão inserido no processo ao ponto de minha visão fechar, mas também não estou tão longe ao ponto de perder a sensibilidade do que está acontecendo. Então eu vejo que hoje, quem conseguir fazer esse equilíbrio de estar perto o suficiente para entender, mas longe o suficiente para ver mais amplamente, esse cara está muito espaço à frente. Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um podcast Amo Família, e hoje voltado para a liderança. Hoje eu estou fazendo esse podcast da mentoria PDP, Pastor Discipulando Pastor. E como sempre, hoje nós temos um convidado aqui que é um grande treinador de líderes. Por isso, papel, caneta ou tablet, tá? Marca, porque o que vai ser dito aqui com certeza vai te ajudar bastante no exercício do seu ministério pastoral. E se você está se preparando para o ministério, se de alguma forma você está envolvido com a liderança, você não pode perder. Já dá o seu like. É muito importante que você dê o seu like, porque o algoritmo do YouTube entende que quando você dá o seu like, ele percebe que o nosso canal é relevante e manda a nossa mensagem para mais pessoas. Então já dá o seu like aí, e aí você também já compartilha o link desse vídeo com o seu pastor, diácono, presbítero, evangelista, apóstolo, com a liderança da sua igreja, porque nós queremos alcançar o maior número possível de pessoas que amam aprender, ok? Bom, gente, vamos para o nosso podcast de hoje. Nós estamos recebendo aqui meu amigo Júlio Vertulo. Obrigado por ter vindo mais uma vez, né? Sempre bom voltar aqui. Mais uma vez. Júlio é casado com a Érica. Você tem 2 filhos? 3. 3? Fala o nome dos filhos aí. O Luiz Gustavo, já casado com a Radija, minha nora. Já estão casados há 3 anos. Tenho a Ana Júlia e a Mariana, minha caçula. E a Mariana. Sim. E a nora já está grávida? Ainda não. Nós estamos torcendo por isso. A minha esposa dá aquela pressão de vez em quando. Quer ser vó. Tá que nem a minha única nora que ainda não tem filho, é a Kelly, né? Aí a Rose tá me pegando no pé. Você já foi na nutróloga? Você já foi não sei aonde? Você tá... Tem que se preparar, fez esse exame. A Érica também é dessa. Arruma as médicas também, arruma. Enquanto a médica no caminho, já dá o telefone. Ela trabalha com isso e tal. Porque, na verdade, ser avô é maravilhoso. Alguém disse que o avô é um animal bravo que os filhos amansaram para os netos subir em cima. Exatamente. É o que dizem. E é por aí mesmo. Bom, para quem não sabe, o pastor Júlio, ou Bispo Júlio, como ele é conhecido, ele lidera uma igreja, a Cristã Mundial. A Igreja Cristã Mundial, ela começou em Suzano mesmo? Começou em Suzano. Nasce em Suzano, em 2002, numa garagem com meia dúzia de cadeira emprestada. Eu sempre digo que era uma igreja muito engraçada, não tinha parede, não tinha teto, não tinha nada, né? Lembrando aquela música folclórica. Ou seja, a gente começa numa reunião caseira com um grupo de amigos que logo vai tomando forma e se torna a nossa igreja lá na Qual foi o momento que você viu assim e você pensou, vai crescer? Pastor, eu falo isso com muito cuidado para não parecer uma atitude mais soberba ou arrogante, mas eu sempre soube. Foi uma coisa que eu vi. Ah, tá. É o poder daquele
sonho que nasce no coração de Deus. Então né? eu já sabia. Então hoje as pessoas abordam, e a gente, graças a Deus, conquistou uma relevância na cidade. A igreja é uma igreja... Hoje a igreja tem quantos membros? Hoje são mais de 7 mil membros. Mais de 7 mil A membros? gente reúne 7 mil pessoas por Glória a semana Deus. lá. Glória a Nossos Deus. encontros semanais. Então tem sido uma benção. E hoje, às vezes as pessoas me abordam e elas perguntam assim, cara, você imaginava? E lá dentro a minha resposta é essa, eu vi. Então, porque os nossos pés não vão seguir muito diferente do que a nossa visão persegue. Eu gosto daquela frase, você só chega até onde o seu sonho chega. Exatamente. A sua Então, visão chega. Ela foi vista, ela foi enxergada, então ela cresceu já nesse espírito mesmo, estava aqui dentro, eu tinha visto. Eu falo que todo pastor deve ter o seu momento de chamada muito bem registrado, porque no seu momento de chamada, algumas características elas vão ficar marcadas na sua vida, e se você preservar elas, Sim. por isso sempre aquela, escreva a visão, escreve a visão e mantém nela. Quem lidera o líder? A visão que ele tem. A visão lidera o líder. Não visão fui lidera o líder. desobediente à visão celestial. Exatamente, porque assim, quem te conduz? Quem conduz o líder? Quem lidera o líder? Muitas vezes o líder não tem uma ascendência sobre ele, institucional, organizacional. Quem lidera o líder é a visão que ele tem. Então, essa visão, e eu sempre gravei a visão que Deus me deu quando me chamou. Essa visão me fez seguir, sempre fiel a ela, sempre fiel a ela. Porque você tem uma visão escrita, você tem para onde voltar no dia da angústia, porque é no dia da angústia que o cara corre da visão, ele está propenso a correr dela, a desviar dela. Por quê? Porque o emocional apela. Você tem um filtro para dizer o sim e o não na vida. Né? Você tem o caminho para os investimentos. Porque quando você tem a visão definida, tudo tem que convergir para ela. Tudo que concorrer com ela é não. E essa questão da visão é muito importante, né? Eu sempre digo que Noé levou mais de 100 anos para construir a arca, e uma das razões porque ele nunca perdeu foco é porque ele tinha clareza da visão que Deus havia dado a ele. E quando você não tem clareza da visão, facilmente você se desvia, né? Você não consegue ser focado. O líder que não tem visão, ele perde paixão e ele não consegue transmitir paixão. Então, ele não tem gente com ele. Exatamente. Então, às vezes parece... É muito óbvio, mas é muito comum que as pessoas ficam imaginando que o outro devia adivinhar qual que é a minha visão. Então, você tem gente que não está engajada. Aí a pergunta que eu faço para esse líder é, mas eles sabem a sua visão? Porque eles querem que as pessoas engajem sem ter uma visão definida. Alguém disse que ninguém gosta de seguir alguém que não sabe para onde está indo. Então, visão é clareza do lugar onde você quer chegar. As pessoas não colocam seu dinheiro onde não tem uma visão. Exatamente. As pessoas não colocam seu tempo onde não tem uma visão. As pessoas não colocam seu talento onde não tem uma visão. E as pessoas não aplicam paixão onde não tem uma visão. A visão atrai paixão, atrai talento, atrai tempo e atrai recurso. E a visão te ajuda a fazer uma boa gestão do seu tempo. Sim. Porque tudo aquilo que você percebe que não tem um alinhamento com a sua visão, você não vai... Não é para você e você não vai desperdiçar o seu tempo. E aí é legal porque você também não entra na ideia do certo e errado. Porque às vezes a gente fica gastando tempo, isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado. E muitas vezes a gente tem coisa que não é certo, não é nem questão de certo e errado, é só uma questão de é para mim, não é para mim. Se eu tenho a visão clara, então eu saio muito desse choque, desse conflito. Eu percebo alguns pastores que, de repente, eles estão se envolvendo em tantas coisas sem fazer essa pergunta. O que isso tem a ver com a visão que Deus me deu? Então, é para mim, não é para mim. Eu fico admirado com o Douglas. Né? O Douglas vive um momento de projeção nacional, principalmente por causa da força da internet, é muito grande, não é? Então, porque ele tem um engajamento na internet muito relevante, ele é procurado
Pô, muita gente fazendo as mais diversas propostas que não são ilegais, não são imorais, não são erradas. Mas ele sempre faz essa pergunta. Isso tem a ver com a visão que Deus me deu? Não. Então, querido, Deus te abençoe. De repente você vai encontrar alguém que o que você está oferecendo faz sentido dentro do que Deus deu para ele fazer. E está tudo certo. Agora, se torna prejudicial quando você abraça isso e isso não tem a ver com a sua visão. Aí passa a ser aquilo que tira você do foco, né? Sempre digo lá, falo assim, ó, não deixa o sonho de alguém se tornar seu pesadelo. Porque às vezes o sonho é do outro, não é o seu. Exatamente. E às vezes você abraça o sonho do outro e ele vira o seu pesadelo. Por exemplo, poxa, pastor, você pode usar a sua influência tal e ser meu sócio de uma loja de carro. Mas espera aí, o que o carro tem a ver com essa chamada minha aqui pastoral? Você percebe? E é por isso que muitos pastores, de repente, não se atentaram que o fato dele estar se envolvendo com aquilo que não tem um alinhamento com a sua visão, que ele não rompe, não progride, não avança, não prospera. É o filtro da coerência. Coerência e concordância, ou seja, tem coerência e concordância com o meu propósito? Eu recebo. Não tem coerência nem concordância com o meu propósito? Eu não recebo. E tem um livro chamado A Única Coisa, né? Eu gosto desse livro. Mais especialista, você vai ficando focado. Exatamente, né? Que nem eu percebo que você insiste nas redes sociais falando de liderança. Você está construindo uma autoridade porque você sabe o que você quer, pô. Entendeu? É entender esse chamado. É o que vivo, que respiro sempre. Então, quando você começa a viver esse assunto, e foi uma coisa que eu sempre gostei desde o começo, e eu entendi o que Deus tinha. Então, cresci através de liderança, desenvolveu através de liderança. Eu, por exemplo, eu tenho uma paixão por mentoria, né? E de onde vem essa minha paixão de mentoria? É porque eu tive, na minha história, eu tive o meu processo de mentoria abortado. Né? Já contei essa história aqui outras vezes. Então, eu tive meu processo de mentoria abortado. De repente, me vi sozinho no caminho, para ter que ir tateando e descobrindo a jornada. Então, quem tem um mentor tem um mapa de quem já passou por ali. Exatamente. Quem não tem um mentor, às vezes está ensaiando dar um passo, quando o outro que tem a mentoria está dando um salto. Exatamente. Então, por quê? Essa marca que eu carrego lá atrás, o meu processo de mentoria, de repente, foi abortado no meio por uma tragédia. E eu me vejo sozinho. Hoje eu falo assim, eu sei o valor da mentoria. Eu sei o caminho que eu tive que fazer para poder acessar ambientes, conhecimento, experiência. O que eu entendo hoje, a minha contribuição para o reino, ela é muito maior nesse sentido. Porque eu tenho e nem sempre você vai ter uma multidão, né? Não. Eu gosto daquela ideia de que, por exemplo, o Neymar, certo? Ele tem, vamos supor, 100 milhões de seguidores. Mas o Ancelotti deve ter 500 mil, 1 milhão. Entendeu? E aí, poxa, mas qual é a relevância do Neymar e qual é a relevância do técnico? E o técnico não aparece. Quem aparece é o jogador. Mas quem preparou o time, quem treinou o time, quem ferramentalizou o time foi o técnico. Então, os pastores, treinadores e mentores precisam entender isso. Entendeu? Tá tudo certo. Ele, na função dele, fazendo bem feito, e ele tem a relevância dele e 100 milhões, e eu tenho 1 milhão. Só que, se você fizer uma conta bem feita, você vai ver que Jesus treinou Pedro, que ganhou 3 mil almas numa noite. Não tem jeito, entendeu? Quem te treinou sempre vai ser reconhecido como alguém relevante na sua vida. É o Moisés no alto do monte, Josué no campo de batalha contra os amalequitas. Né? Para os pastores, essa linguagem é muito acessível. Ou seja, Moisés está onde? Está posicionado. Ele está lá com a espada na mão? Não. Mas a posição de Moisés lá em cima, ela é geradora de algo tão extraordinário, né? Eu quero dar sequência no que nós estamos falando aqui, e o que eu vou falar agora, que nós vamos conversar agora, não tem a ver só com liderança no ministério pastoral. Tem a ver com liderança em todas as áreas. Seja marido, seja o dono de uma pequena oficina, seja o CEO de uma grande empresa, né?
Veja só, da centralização à multiplicação, ou seja, a lei da delegação. Essa lei ajuda o pastor a sair do lugar de insubstituível. Sim. Certo? Às vezes o pastor, ele não faz de forma pensada, não é? Tipo assim, não, deixa que eu faço, eu tenho que fazer e tal. Mas inconscientemente ele acha que é insubstituível. Sim. Sim. E aí ele não delega. Então, por que é importante o pastor aprender a importância da delegação? Algumas coisas. Primeiro, a gente começa isso é multiplicador. Ou seja, alguém de alta performance vai ser melhor que 2 ou 3? É possível. É perfeitamente possível. Um cara ser melhor que 4? Aí já é mais difícil. Não sei. Que 5 já não dá. Aí não dá. Então, você tem essa questão do potencial multiplicador. Eu sempre digo uma coisa lá para a nossa equipe, que é lidere líderes porque não tem colo para todo mundo. Então, não adianta você só liderar. Tem que liderar líderes. A ideia de liderança, porque você delegando, e delegar não é delargar. Exatamente. Porque o cara acha que delegar é delargou, né? Não, Não, ele delegou. Delegou, ele cobra. Discipula, treina. Quando delegou, ele acompanha. Ele só não está imergido diretamente e absorvido 100% por aquilo. Então, aquilo que eu estava dizendo antes, o cara está muito lá dentro do campo de batalha, ele não perde uma visão do todo. Ele está muito distante, ele não consegue ter a sensibilidade do que está acontecendo. Então, o potencial do líder é multiplicado, porque toda visão multiplicada, compartilhada, ela se torna poderosa. Eu gosto muito de usar um exemplo de Paulo, quando tem a visão em Atos 16, que ele tem um sonho. O único momento singular é o momento da visão. Depois, tudo é no plural. E Paulo teve de noite um sonho onde um varão macedônio o dizia. Tal. Aí, verso seguinte já começa. Na manhã seguinte, entendemos que Deus nos chamava. A visão já não era mais do líder, a visão era do grupo, era do todo. E por que alguns pastores têm? Eu já passei por isso. Quando você começa a viver isso, é o sentimento de que você está se tornando inútil. Já cheguei em eventos, acontecimentos na nossa igreja, pastor, e de repente eu estou lá e eu não tenho nada para fazer. E aquilo, de repente, está todo mundo ocupado, todo mundo inteirado, tocando as coisas, e eu olho assim e falo assim, e eu? E isso é uma semente na sua cabeça, muitas vezes, se você não está bem tratado. Aí eu falei, mas é isso, é para isso que eu trabalhei. Aconteceu algo parecido, eu fui de férias agora em fevereiro, né? Eu fui de férias e eu falei para minha esposa, primeira vez que a gente vai tirar 20 dias mesmo de descanso, né? 20 dias com toda a família. Sabe quantas vezes me chamaram? Uma vez. Aí eu falei, rapaz, eu acho que eu estou mais atrapalhando. Aí chegou nos eventos agora, o que eu faço? Sabe, você ressignifica tudo, fala assim, qual é o seu ministério? Meu ministério é sair na foto. Exatamente. Eu vim aqui para sair na foto. Estou aqui. E todo mundo vibra com isso, celebra isso. Por quê? Porque é uma visão... Se a visão se tornou clara, se a visão foi comunicada, se ela foi transmitida, as pessoas absorvem isso e a visão se torna delas também. E aí, o que acontece? Né? Que nem, por exemplo, quando acontece isso com você e comigo, 20 dias fora e me chamaram apenas uma vez, aí você começa... entender a importância do seu treinamento. Sim. Entendeu? Porque é treinamento. Então, agora, vamos ver se eles entenderam. E aí você sai de cena e fala, entenderam. Então, vamos continuar. É assim. Entendeu? Vamos continuar. Hoje, agora, com a igreja que eu tenho, né, e do tamanho da igreja, as demandas de uma grande igreja, né, o pessoal sabe. E as pessoas perguntam, como é que você consegue viajar, né, pregando? Hoje, sim, minha agenda... Eu corro o Brasil todo e tem sido um privilégio poder servir a igreja brasileira nesse sentido. E as pessoas me perguntam sempre, como ter um ministério e uma igreja paralelo? Só que eu fiquei, por muito tempo, imergido dentro da igreja, criando pessoas e processos. Então, não é que simplesmente eu saí da igreja e comecei a viajar e tudo funcionou. Eu estou viajando há 6 anos, mas eu passei 18
formando gente e estabelecendo processo. Como é que a coisa funciona? Processo desenhado, pessoa empoderada para isso. E uma outra coisa muito importante que eu vejo, até porque esse é seu estilo de ministração, você sempre ministra ensinando, né? E isso para mim é muito importante. Eu tenho dito aos pastores, em vez de você fazer um evento e trazer aleatoriamente uma pessoa só porque ela chama a gente, você transformar esses eventos em treinamento. Então, você chama, eu vou lá e eu ministro, mas estou treinando pais. Exato. Entendeu? Assim, a gente tem uma regra nossa que a gente estabeleceu tem alguns anos. Então, por exemplo, qual que é a pergunta que a gente faz na hora de fazer uma conferência? O caminho que a gente era levado naturalmente, pelo natural, vou fazer uma conferência de jovem. Quem está hypado aí? Isso, quem está no hype? Quem vai trazer gente? E aí, há muitos anos, a gente criou uma linguagem diferente para isso. Quando você estabelece linguagem, é uma coisa muito poderosa. Muito poderosa. Muito poderosa. Você ter suas verdades, você ter seus axiomas ali bem definidos. A igreja vai repetindo, a liderança vai repetindo isso. Então, vai. Então, assim, não é quem está no hype, é o que nós estamos precisando. Exatamente. Então, o que a gente precisa hoje como igreja? A gente está precisando ouvir sobre isto. A gente precisa de alguém que nos ensine aqui. Se ele é conhecido, não é conhecido, se junta a gente, isso não é um problema para nós. O que a gente quer é o quê? O que nós estamos precisando. Em cima do que nós estamos precisando, nós vamos procurar esse quem. Exato. Quem que fala disso que a gente precisa? Com autoridade. Tal. Quem que tem autoridade nisso? Às vezes é um cara que está lá escondido. Isso. Ninguém sabe quem é esse cara, mas a gente vai lá e traz essa pessoa. Aí esse cara vem e ministra. O que acontece? Se eu faço... podia ter trazido um famoso. Fila, gente, aglomeração, né? No final... Superficialidade. Assim, aí Movimento, chavões. Evento. Evento. Exatamente. O evento já está o nome. Evento. Passou. Agora, se a gente traz alguém que agrega, que contribui, que deixa algo... Então, são coisas que você tem que medir. Por exemplo, e aí você tem uma igreja treinada, né? Você está entendendo? Ferramentalizada. Entendeu? É aquela intencionalidade que eu falo, né? Se todos os pastores, o Douglas trabalha na igreja dele nessa linha. Por exemplo, ele tem uma conferência que quem promove é o líder do apostólico. Aí tem uma outra conferência que quem promove é o líder do profético. E traz alguém que tem essa veia. Essa veia. Tá. Aí, não. É o evangelista. O líder não é do ministério evangelístico. Daí toda a igreja participa, mas quem lidera é esse grupo da igreja. O outro é mestral. Entendeu? Eu acho isso maravilhoso. Outro é pastoral. No final, a igreja fica treinada. Sim, porque você vai construindo. Exatamente. E aí é aquela coisa, fundamento. Eu sempre falo que a comparação é mãe da frustração. Então, tem muita gente frustrada porque vive num caminho de comparação. Tem muita gente que larga na frente. E largar na frente nem sempre significa resultado. Exatamente. Quem constrói na areia, cava mais rápido, faz menos força e paga mais barato. Então, tem muita gente que está cavando na areia, então é mais rápido. Mais rápido. Está fazendo menos força e está pagando mais barato. Então, enquanto eu estou ainda cavando, começando a cavar na rocha, o cara já está levantando parede. Enquanto eu estou terminando, chegando na profundidade da rocha, o cara já está colocando telhado. Quando eu ainda estou me esforçando para construir, o outro já está morando dentro da casa. Ou seja, alguém está muito na minha frente. Quem cava na rocha é mais pesado, mais demorado e mais caro. Só que chega um momento, lá na frente, que as duas histórias se encontram. E aí a questão é quem fica em pé e quem não fica. Exato. Porque a tempestade virá, para um como para outro. E é nesse momento que vale a pena você não se deixar levar pela comparação, porque eu vejo que hoje há muito ministério orientado pelo evento, Exatamente. pelo hype.
Hoje, a rede social te favorece muito, então você consegue engordar, né? Você consegue inchar um processo. E aí, muitas vezes, passou e aí você vira escravo dessa agenda. Porque aí é uma escravidão. Porque, da outra vez eu vou ter que dar algo além, vou ter que puxar algo mais para manter essa relevância que custa caro, para manter essa relevância que agora eu tenho que manter inchado. Exatamente. E aí, muitas vezes, a pessoa não sobrevive a isso. E ele chega num ponto que aí o líder não consegue mais eu sair já desse ouvi ciclo. Pastores auxiliares que auxiliam líderes cuja igreja funciona na base de eventos que disseram: nós estamos num nível de exaustão, porque cada semana tem que ter alguma coisa diferente, alguma coisa mirabólica, entendeu? Tem que ter alguma coisa nova para poder segurar o povo. Gente, ninguém consegue. Isso não é sustentável. Não é sustentável. E adoece todo mundo. Os eventos, eles, claro, serão positivos dentro de uma medida equilibrada, saudável, mas eles não podem ser a base nem o fundamento. Eles são aquela cerejinha do bolo, elas são aquela celebração importante, é aquele momento, sabe, de comemoração. Agora, muitas vezes, o cara faz disso o fundamento dele. Exatamente. E aí não dá. Então, por exemplo, no nosso caso, nada é maior, dentro da nossa realidade, que o domingo da igreja. Exatamente. Nenhuma das nossas conferências supera o nosso domingo. Nenhum dos nossos eventos supera o nosso domingo. Então, isso é muito importante para nós. Os nossos domingos são a base, o sustento da igreja. Exatamente. É ali que está a verdadeira igreja. As outras coisas são aquilo que faz bem, eleva a autoestima, é gostoso para a igreja, mas numa medida saudável. Exatamente. Não, abençoador. É claro que você, vez ou outra, trazer um cantor que todo mundo gosta e é gente séria e tal, para ter esse momento, celebração e tal. É o que você está falando, não pode ser a razão... Não é nosso fundamento. É aquele chantillyzinho que a gente coloca por cima para a vida ficar mais doce. Paulo Borges Júnior fala que a igreja precisa se reunir pelo prazer do encontro do corpo de Cristo. Não é? Encontrar-se com irmãos tem que ser prazeroso. Não porque vai estar lá super tal, não. Porque é bom, é saudável estar na nossa igreja, e às vezes com a nossa família. O super tal, vamos usar assim, ele agrega nisso em algum momento, é uma pessoa que agrega, tal. Então não é aquele radicalismo de uma coisa ou outra. A gente é muito dicotômico, né? Um negócio exatamente. Mas o que eu quero dizer, você criou um fundamento, poxa, eu posso trazer alguém que vai somar com a gente na nossa celebração. Isso. Algumas coisas são importantes, que às vezes, por exemplo, é importante para um líder pensar na autoestima da sua igreja. Tem muita gente que a igreja não tem uma autoestima elevada. O membro não tem aquela autoestima. Não fala da igreja com a boca cheia. Fala da igreja com a boca cheia e tal. Então, existem alguns eventos, ações que levam essa autoestima. Não está tudo apoiado nisso, mas que transmitem isso, coopera. Por exemplo, quando lá, quase 20 anos atrás, levei o senhor para ministrar lá conosco. Eu, um jovem pastor, começando, né? Iniciando minha família, iniciando a igreja. Aí, de repente, eu tinha o senhor no meu púlpito. O que é isso? Isso traz a soma de credibilidade. Sim. Porque, de alguma maneira, o senhor derramava credibilidade sobre o meu ministério. Aí, por exemplo, eu trazia, na época, né, foi muito importante para nós como igreja, o pastor Jorge Linhares, Sim. A relevância que a Getsemane tinha, o crescimento, a estrutura de Getsemane. Aí o pastor Jorge vinha, o que ele fazia? Me abraçava, aqui é meu filho, o jeitão dele, né? Que é meu filhão, tal. Ou seja, transborda sobre a gente e somava com o propósito. Isso. Então era lindo, vinha gente de todo lado para ouvir Josué, para ouvir, né, Jorge, nesse sentido, vinha gente de todo lado. Mas quando chegava lá, tinha um porquê a mais. Isso enriquecia a gente. Exatamente. Então é o que vai ficar no final. É no final que fica isso aí. Agora, vocês que estão nos assistindo, que lideram, prestem atenção. Centralizar, principalmente na igreja, mas pode ir para o mundo corporativo também, centralizar ignora o princípio do corpo de Cristo. Porque, olhando para o corpo, cada membro tem uma função específica. Deus distribuiu dons entre muitos. Quando um líder concentra tudo, ele impede o funcionamento saudável do corpo. Aí, Paulo disse, o corpo não é um só membro. Sim. Mas muito. Então, centralizar é ignorar esse princípio do corpo, né?
O duro é quando a gente começa a criar a nossa própria imagem e a nossa própria semelhança. É verdade. E aí você perde a pluralidade do corpo. Você anula a identidade do outro. É preciso ter um alinhamento de visão, mas é preciso ter uma diversidade de operação. Porque o espírito é um, né? Mas os dons são diversos. Então, o mesmo espírito operando em diversos dons. Então, a visão é o espírito e os dons, as ferramentas, a particularidade de cada um. Quando eu me coloco no centro, a igreja acaba... E aí, às vezes, é por isso que os 5 ministérios são tão extraordinários dentro da igreja. E se a gente fizer um diagnóstico e observar bem rápido, a gente vai perceber que vai havendo uns agrupamentos. Então, por exemplo, a gente tem aí, ó, se a gente pegar mestre e pastor, geralmente anda junto. Sim. E aí eles vão e defendem o estilo deles de ser igreja. Então, mestres e pastores acabam se encontrando e eles normalmente vão ter igrejas de pouco alcance, né? Falando de forma generalizada. Sim. Né? Vão ter igrejas de pouco alcance, mas com profundidade e solidez. Isso. Mestres e pastores. Aqui não estamos preocupados com quantidade, nosso objetivo é a qualidade. Né? É isso mesmo. E aí você tem mestres e pastores aqui tão zelosos pela doutrina, tão zelosos pelo pastoreio, pelo cuidado, pelo discipulado, estão aqui. Aí, do outro lado, você vai ter aqui os evangelistas e profetas. Isso. Abrangentes, que alcançam, que tocam muitos. Normalmente, esses vão ter volume grande de gente e pouca profundidade e alta rotatividade. Isso. Então, eles criaram outro estilo. Aí, a gente vai ter os apóstolos que estão isolados por aí fazendo alguma coisa. Aí, pensa comigo se a gente reúne tudo isso. Oh. Então, eu tenho esses aqui que vão me dar base, solidez, profundidade, ensino, discipulado, cuidado, acolhimento. Estes aqui, que é os doidos que vão profetizar, atrair gente, chamar gente, criar volume, criar crescimento, né? E você ter tudo isso dentro dos 5 ministérios é uma coisa tão extraordinária e tão maravilhosa. E o grande problema é quando falta no líder esse discernimento. Porque aí eu tenho a visão pastoral. Aí toda a minha linguagem é pastoral. Exatamente. Aí a igreja padece no evangelismo, padece no profético. Eu tenho uma linguagem profética. Aí eu só atraio gente, só considero na minha mesa gente com atividade profética. Não, eu tenho que ter na minha mesa aquele que é o meu contraponto, que vai criar justamente o equilíbrio. Então, eu estou aqui, eu sou profético, o negócio é gerar, mexer no profético, atrair. E as pessoas são atraídas pelo profético, E aí eu tenho lá o mestre que fala assim, opa, nós temos que botar uma linha aqui. Isso. Nós precisamos colocar um curso discipular. Tá bom, veio 100 pessoas aqui aceitar Jesus o mês passado, mas na nossa classe de batismo não tem 10, Isso. alguma coisa está faltando. Aí o profeta já fica aqui, mas quando a gente converge isso... Agora, onde há uma liderança centralizadora, onde você só cria gente à sua imagem e semelhança, exatamente, você vai criar uma igreja. Se o cara é o profeta, ele quer que todos profetizem. Todos profetizem. Aí se o cara é evangelista, ele quer que todos sejam evangelistas. E o grande problema, eu sempre tenho dito, né? O grande problema é quando você tem um alicate fazendo o papel da chave de fenda. Exatamente. Entendeu? Quando você tem um serrote fazendo o papel do metro. E não vai funcionar, entendeu? Não vai funcionar. Então, cada um tem o seu papel. Uns aparecem mais, outros aparecem menos, mas, na verdade, quem tem que receber toda a glória e honra é o Senhor. É o Senhor Jesus. A gente está aqui para cumprir um propósito para o qual Ele nos designou. Então, eu penso que isso... Esse processo de liderança, quando você vai delegando e compartilhando, você vai saindo do centro. E aí você vai entendendo que você é uma parte. Uma parte importante, o pastor é uma parte super importante, claro, relevante, mas ele é só uma parte. Pastor, quando eu entendi isso, que eu era só uma parte, e eu me coloquei nesse lugar, eu sou uma parte, e o outro é outra parte, outra parte, outra parte, outra parte, assim, a nossa igreja sai daquele movimento de sobrevivência para se estabelecer como uma comunidade que perdura apesar do seu líder. Porque muitas igrejas crescem com seu líder e morrem com seu líder. Exatamente. Exatamente. Qual é a importância para você fazer aquilo que... Por exemplo, Moisés preparou Josué.
Mas Josué não preparou ninguém. E, por exemplo, Elias preparou Eliseu, mas eu não vejo Eliseu preparando alguém. O contrário do apóstolo Paulo, que você vê na biografia de Paulo, que por onde ele passa, ele vai deixando alguém. Ele vai deixando alguém. E ele é tão cuidadoso que ele escreve epístolas pastorais com a intenção de treinar aqueles que iriam treinar outros. Fala um pouquinho sobre isso. Porque, por exemplo, uma pergunta que para mim, para todos nós é difícil. Se você morresse hoje, quem ficaria no seu lugar sem que gere uma crise naquilo que você estava construindo? Quando Moisés deixa Josué, fica muito claro e estabelecido. Impôs as mãos antes, transferiu sobre ele o espírito de sabedoria, ministrou sobre ele. Andou ao lado dele. Evidente que Josué seria esta pessoa. Estava muito evidente. Josué tem uma fala que, para quem ministra família, ela é relevante, mas para quem pensa em liderança, ela é um fracasso. Porque metade da fala é boa e outra metade da fala é um terror. Então, para o Ministério de Família, olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Metade da fala. Mas tem a metade que antecede. Quanto a vocês, façam o que quiserem. Eu e minha casa. Vocês dão o seu jeito. Então, assim, o fracasso dele foi justamente isso. Porque, na verdade, isso vai se cumprir no livro de Juízes. Isso. Porque, cada um... Termina cada um fazendo o que quiser. Por quê? Porque o líder colocou isso. Faça o que quiser. Então, liberou as pessoas para seguir sua vontade e não deixou para elas uma visão. Mais importante, talvez, do que o quem vai assumir é a visão ser clara. A visão está estabelecida. E alguém vai pegar aquela visão e tocar ela para frente. Então, o que ele não deixou foi a visão clara e estabelecida. Cada um faça o que quiser. Ou seja, não ficou ninguém. As pessoas que tinham convivência com ele foram poucas, que logo faleceram, e aí cada um seguiu o seu próprio caminho e a liderança não ficou estabelecida. Então, hoje, acho que o mais importante nisso é quem fica. A visão está escrita. É aquele que mais se encaixa na visão. O processo da liderança servidora tem muito disso. Porque quem que as pessoas vão ver? As pessoas vão olhar para quem mais serve. Para quem estava ali se dedicando. Então, todo líder precisa ter essas... Eu acho que assim, ele precisa estar vivo, porque a maioria só passa depois de morto. Exatamente. Saudável, porque outra parte só passa depois que está doente. E influente, porque uma terça parte só passa depois que perdeu a influência. Então, precisa estar vivo, saudável e influente. Porque isso ele consegue o quê? Transmitir para o outro, derramar sobre o outro o que ele está enquanto está bem, quando está saudável, quando está vivo. E o outro, quando recebe, o que ele tem? Ele tem o respaldo. Isso é que é maravilhoso, ele tem o respaldo. O pastor está lá presente para respaldar, está lá presente para aconselhar, está lá presente para validar. O novo líder não tem o próprio respeito, mas herda o respeito do outro. A Bíblia diz que o povo fez o que seguiu Josué porque Moisés tinha posto sobre ele as mãos e colocado sobre ele uma marca. Então, é muito importante isso, que hoje você tenha pessoas à sua volta que você coloque as mãos e que neles, quando as pessoas... Esse aí servia. Esse aqui estava aqui servindo. Ele não chegou agora. Ele não vai ascender a um trono, mas ele está sempre com a bacia e a toalha na mão. É esse que as pessoas vão perceber. Muito bom, muito bom. Agora, até eu conversei com o pastor Natan isso lá em casa ontem, duas situações que eu percebo que nem todos estão entendendo, né? Por isso que nós temos mais ruptura do que transição. Então, o que eu penso? Por exemplo, eu, como líder, eu preciso preparar aqueles que eu entendo que podem ser os herdeiros do meu legado. Então, eu preciso trabalhar de forma intencional. Olha, amanhã, vamos supor, no meu caso, eu tenho 62 anos. Poxa, se com 65
eu quiser mudar de posição, certo? Então eu tenho que, olha, esse aqui, esse daqui, eu estou investindo neles para amanhã um deles ocupar o meu lugar. Então esse é um ponto. Eu acho que é importante e necessário. E o segundo, né, momento, o segundo ponto importante, eu preciso construir, não é, um lugar aonde eu vou atuar quando eu não estiver mais aqui. Essa é a grande crise, porque, por exemplo, muitos pastores que hoje é pastor sênior, aí ele deixa esse lugar, não é, de pastor sênior, e aí ele olha e fala, agora, mas o que eu vou fazer agora? Então, será que eu vou ser um inútil no sentido negativo da palavra? Sim. Porque ele não construiu esse espaço. Porque é o seguinte, se eu sair daqui, no meu caso, tá? Eu venho para cá, eu sou um conselheiro, eu sou um mentor. O destino é ser um mentor. Exatamente. O destino de todo líder é ser um mentor. Eu sou um escritor, eu sou, de repente, aquele que vai dar uma palavra de orientação para os mais novos, aqui, ali, entendeu? Só que a maioria não se preocupa com a construção desse lugar aqui. Então, ele não tem clareza do que ele vai fazer. Para mim tem ficado muito claro, pastor, quando a gente pensa sobre isso, e eu me debruço para analisar transições saudáveis e gosto de ver, e é um assunto que me chama muita atenção. E o que eu percebo? Falando estritamente da liderança pastoral agora. O destino de todo líder é se tornar um mentor, um influenciador no futuro. E quando eu saio do operacional, no sentido de quem tem que pôr a mão, quem tem que negociar, quem tem que mexer com o dinheiro, que você tem que lidar com isso. Claro. Você se torna um CEO de uma estrutura. Né? Você tem que lidar com isso. Com coisas que a gente vai colocar como menos espirituais. Ao final, todo homem vocacionado de Deus, ele termina bem a sua carreira se ele terminar sendo lembrado como um homem piedoso. Porque, no fim, é a piedade deste homem que vai contar como ministro. Falando especificamente para pastores, que é um público grande que o senhor tem. No final, as pessoas não vão pensar assim, a catedral que o Júlio construiu, os muitos livros que o Júlio escreveu, ou as muitas conferências que ele participou. Porque é possível que eu esteja, no final, tão envolvido com construções, livros e conferências, que as pessoas só lembrem do construtor, do escritor e do palestrante. E aí eu termino a minha jornada não com a marca principal que eu deveria terminar. Porque eu quero terminar assim. Eu quero terminar assim. Ele foi um homem piedoso. Ele foi um homem de Deus. E para eu terminar com essa imagem do homem piedoso, em algum momento eu vou ter que me desligar do construtor, do escritor e do palestrante. Eu vou ter que assumir uma outra posição mais elevada, né? Que é a posição de influência espiritual, de mentoria, de sabedoria. E muitas vezes a gente está tão apegado às funções que nos dão poder que a gente não quer assumir aquela que vai nos dar relevância de fato. Porque nem sempre poder é relevância. Sim. E às vezes a gente se ilude. A gente acha que audiência é relevância, e nem sempre é. A gente acha que poder é relevância, e nem sempre é. Porque a relevância é o impacto que você deixa na vida de uma pessoa. Eu costumo dizer que legado são pedaços de você no outro, que você deixa naqueles que a sua vida impactou. Por isso. exemplo, cada um de nós carregamos um pedacinho do Paulo, do apóstolo Paulo. Aqui. Entendeu? Cada um de nós. Você imagina que coisa maravilhosa. São milhões de pedacinhos de Paulo que milhões carregam. É isso que a gente precisa deixar. Entendeu? Paulo não deixou catedral, não deixou livros lançados por editora. Não é? Eu tive esses dias na Rua Azusa, ano passado, finalzinho do ano passado, na Rua Azusa. E exatamente onde foi o movimento da Rua Azusa, não tem nada lá. Eu conheço lá. Tem nada lá, né? Tem uma placa da rua, né? O nome da rua, que a gente vai lá. E aí a gente viu o seguinte, não tem um monumento, mas ficou o movimento. Exatamente. Então, às vezes, nós estamos tão focados nos monumentos que estamos esquecendo o movimento. E o que eu quero não é deixar o monumento,
eu quero deixar o movimento. Exatamente. E aí fica uma palavra aqui aos pastores que estão nos ouvindo sobre transição, né? Então, os pastores que já estão aí a caminho do momento de transicionar precisam ter essa consciência, né? Eu preciso preparar os herdeiros, se não começou ainda, preparar os herdeiros do meu legado. Até porque, como um amigo diz, chega uma certa idade que a gente já não comunica mais com a nova geração. Aí causa aquele distanciamento, né? Você começa a ter mais passado que futuro. Exatamente. E à medida que você vai tendo mais passado que futuro, logo você não tem futuro para oferecer. Exatamente. Então, é um ciclo da vida e é natural, né? E aí, veja só, então eu preciso estar intencionalmente investindo em pessoas que amanhã podem ocupar meu lugar. Segundo, eu preciso entender que depois que eu sair desse lugar de pastor sênior, operacional, as experiências que eu acumulei, agora eu vou repartir como história que edifica e orienta com aqueles que estão vindo atrás de mim, ocupando o lugar que o meu lugar, entendeu? E é tão importante quanto, ou mais até, entendeu? Porque estão três tesouros aí que às vezes as pessoas não percebem, pastor. Primeiro, o tesouro da transferência de autoridade e credibilidade. Quando você se coloca de lado de um jovem líder, de alguém que está começando, você transfere a ele uma credibilidade, uma autoridade que ele não tem, mas que o Senhor consegue emprestar. É um tesouro. Isso. O tesouro do conselho e da sabedoria. Quem tem um conselheiro evita algumas dores. Meu Deus. Economiza dinheiro. E avança onde tem muita gente ensaiando para dar um passo. É verdade. Quem tem um conselheiro evita tropeços. Quem tem um conselheiro poupa tempo. Então, são riquezas que não estão disponíveis na prateleira do supermercado. Não estão aí. E tem o poder do respaldo. Quando você se coloca do lado, um cara importante, que fez história, se coloca do lado de alguém que está começando, esse respaldo assina embaixo, as pessoas têm segurança de continuar aquele caminho. Não rui. Eu vejo o Douglas, né? Às vezes eu vejo o Douglas com os caras, né? E ele fala assim, meu pai. E eu percebo que ele fala, meu pai. Entendeu? Com a boca cheia, assim, como quem, meu pai. Né? E você precisa disso espiritualmente. Sim. Entendeu? Não estou falando de paternidade só biológica. Você precisa espiritualmente. Então, é muito bom. Quem valida você? É verdade. Quando você está ocupando... Você é um jovem pastor que ocupou o lugar deste, entendeu? Que passou para uma outra posição, você poder dizer assim, ó, aqui está o meu pai, o nosso pai. Entendeu? Isso é extraordinário. Então, não para os jovens, tá? Se você está sendo treinado, não se precipite. Espere o seu tempo. Entendeu? Não avance o sinal. Tá? Espere o tempo, né? E você que está treinando, não tenha discernimento para não passar do tempo também, certo? Porque tem essa também, certo? Gera uma expectativa no liderado que ele está treinando e está tudo certo para amanhã ocupar o seu lugar, porque Deus falou, tudo foi confirmado, caráter, integridade, frutos, validação da igreja. Só que o cara começa a deixar passar o tempo. E eu já vi acontecer. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, o cara falou, aqui não vai ter nada para mim. Entendeu? E até, às vezes, de repente, surge uma outra pessoa, um sobrinho, filho. E aí aquilo que foi planejado é mudado no meio do caminho. Não deixe que isso aconteça. Porque o que é feito... ruptura. Exatamente. Não é saudável. Então, aquilo que acontece no tempo certo, com sabedoria, acompanhado por mentores que já fizeram o que você está fazendo, tudo isso é importante. Aí a probabilidade de acontecer como Piragine, tá? Como Além do Véu mesmo, a probabilidade de dar muito certo e as coisas acontecerem da melhor maneira possível é muito grande. Fica aqui esse conselho para você. Júlio, foi muito bom, a gente ficaria aqui conversando até as 2 horas da tarde. Mas deixa uma última palavra aos pastores jovens ou não que estão nos assistindo agora.
Eu costumo dizer que liderança é o remédio de Deus para tempo de crise. Toda vez que o mundo, a igreja, Israel, na história da Bíblia, na história da humanidade, entrou em crise, sempre uma liderança foi levantada. Então, você pode ser uma resposta aos tempos de hoje. Você pode ser um crítico ou você pode ser um condutor para um caminho de saída. Então, eu sei que muitas vezes na nossa juventude, a nossa sede de justiça, nosso instinto de justiça, a gente se torna crítico, ácido, e muitas vezes estamos julgando pessoas que viveram um caminho que a gente não viveu. Então, seja aquele que é uma resposta a essa crise, não apenas aquele que denuncia a crise, mas seja você um caminho de saída para ela, sempre, porque eu tenho certeza que a gente está vivendo bons tempos, e o futuro há de ser melhor do que o passado. Afinal de contas, esse noivo que convidou a gente para a festa sempre guarda o melhor vinho para o final. Muito bom, muito bom. Ó, o Júlio tem um trabalho que ele faz no Instagram, que eu gosto muito, e ele sempre deixa pílulas de sabedoria voltado para a liderança, não é? E ele tem cursos, tem livros, tá? Tá? Fala uns 3, 4 livros aí que você... Tá, olha, hoje o meu livro de liderança mais usado por muitas igrejas e até para empresas é o 10 Chaves para uma Liderança Extraordinária. Como construir uma liderança focada no ministério de Jesus, uma liderança servidora que contribui segundo o método de Jesus para a liderança. Eu trabalhei isso por 25 anos, eu levei para escrever esse livro. Uma soma de 25 anos de experiência. Então, eu lanço esse livro quando eu completo 25 anos. Que bênção. E hoje ele é usado em muitas igrejas. Por exemplo, eu começo a usar a terminologia voluntariado no ano de 2002. Que coisa. A gente trabalha com a terminologia do voluntariado desde 2002. Então, já são 24 anos agora. E a gente começou esse processo lá atrás. E esse é um dos livros que acho que hoje vale muito a pena. Eu também escrevi o Mapa do Empreendedor, 9 princípios para que você possa aplicar e ver transformações efetivas baseadas em propósitos dentro da sua empresa. E eu tenho falado muito nos últimos tempos, pastor Josué, e lancei agora esse livro, que é Ativando o Sobrenatural. A igreja brasileira evoluiu muito na sua estrutura, na sua organização, mas nós não podemos esquecer do fogo do Espírito da chama, vivendo a vida no Espírito. Somos excelentes na recepção, somos excelentes hoje na administração, na organização da igreja, a estrutura, a beleza dos prédios tem evoluído muito, mas a gente não pode esquecer que existe uma natureza espiritual que mantém esse fogo aceso dentro de nós, e essa é a chama da liderança espiritual que eu queria que a gente continuasse carregando. Não apenas técnica ou por princípio, mas cheia de avivamento e graça. E assim, obrigado, Júlio. Senhorzão, sempre um prazer. Bom tê-lo aqui conosco. Que bênção. Minha casa. Conheça a Igreja Cristã Mundial aí em Suzano. Vale muito a pena, tá bom? Encerramos assim mais um podcast. Olha, não deixa de... coloque o seu like, dá o seu like aqui, deixa a sua pergunta, o que você achou desse nosso bate-papo, se inscreva no meu canal e vamos terminar como sempre. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo podcast.